Caros alunos, caras alunas de Planejamento e Gestão de Projetos da Facisa, primeiramente, Feliz Páscoa a todos vocês, que a saúde, a paz e a tranquilidade reine nos lares de vocês, tá bom? Bom, tendo em vista que a disciplina de Planejamento e Gestão de Projetos ela entrou no ar, no Sistema AVA apenas há uma semana atrás, e tendo em vista também a nossa prova intermediária, na verdade, desde a semana passada já está postado o conteúdo da prova. Então, ele foi postado com praticamente 2 semanas de antecedência. Mas o que vai acontecer? Como eu já havia recomendado a leitura de cada um dos 5 capítulos, eu vou montar 5 aulas exatamente em resumo de cada um dos capítulos, dos 5 capítulos. Primeiramente, a prova ela vai ter 10 questões de múltipla escolha e vocês terão 2 horas para fazer a prova em casa, no conforto de casa, podendo inclusive usar material impresso, digital para consulta. Então, não é nada que seja impossível, difícil de ser feita. Vocês vão ter todo o suporte para poder fazê-la. E a partir do texto e dessas explicações que eu vou dar hoje, todo o suporte que seria necessário para vocês terem um bom resultado, ele vai ser dado. Então, não há motivo para a gente ficar aí preocupado, achar que não vai dar conta. Vocês vão dar conta sim, tá bom? O material está aí, as explicações também vão estar. Vejam a hora que vocês acharem melhor, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Aproveita agora esse sábado e domingo, e assistam um vídeo. Cada vídeo vai ter em torno de 15 minutos. Então, se você assistiu 5 vídeos, você vai gastar o quê? 1h30, 2 horas no máximo, para poder ouvir o resumo de cada um dos capítulos, tá bom? E com essas 5 aulas, na verdade, a gente está resgatando 1 mês e meio de aula, Porque lembrando que as nossas aulas, elas são nas sextas-feiras, nos 2 primeiros horários, são 2 aulas apenas por semana. Então, o que vai acontecer com essas 5 aulas, nós estamos resgatando aí mais de 1 mês e meio, de aula para poder repor aí qualquer tipo de conteúdo que tenha ficado para trás. Ok, gente? Muito bem. Eu imprimi os textos que eu postei para vocês e eu grifei algumas questões que eu considero mais importantes. Aproveitem que esse direcionamento que eu estou dando é mais ou menos direcionado para o que vai cair na prova. Então, eu não sou coelhinho da Páscoa, mas estou querendo ajudar vocês aí mais do que deveria, para vocês se darem bem nessa prova intermediária. Lembrando que ela vai valer apenas 10 pontos. Mesmo se você zerar essa prova, você não vai perder o semestre ou vai ter um prejuízo que você vai falar assim, eu não vou dar conta mais de manter a disciplina que eu perdi ponto demais. Não. 10 pontos, mesmo se você tirar 0, você tem 90 pontos ainda para serem distribuídos. Então é muita coisa. Muito bem. O primeiro capítulo, ele é, na verdade, um capítulo de linhas gerais. Ele fala de aspectos, de projetos. E quando a gente fala de projetos, a gente fala já num nível profissional, Eu havia abordado em sala de aula com vocês que a gente projeta o tempo inteiro a vida da gente. Desde o momento que a gente acorda de manhã, A gente planeja mais ou menos o que vai fazer durante o dia e a partir desse planejamento a gente direciona ações, não é isso? Muito bem. Quando a gente fala de um projeto a nível de uma empresa, de uma organização, existem regras, que são as do PMBOK,
que é exatamente como se fosse a Bíblia do gerenciamento de projetos, tá? E nós temos o PMI, que na verdade é um organismo que gerencia todas as normas, né, relacionadas a projetos. Então o PMBOK é a Bíblia do gerenciamento de projetos e o PMI, falando em português, ele é um órgão que gerencia regras, né, institui normas para o gerenciamento de projetos. Muito bem. O primeiro capítulo, ele fala apenas de partes e itens que compõem um projeto profissional. Então é bom dar uma lida para se familiarizar com alguns termos, né? Aparentemente é um texto um pouco árido, né? Não é um texto de uma leitura assim, corrida, né? Como se fosse um livro comum. Na verdade, são itens que vão estar falando aí, por exemplo. Quando a gente lê aí na introdução, nós temos aí os objetivos primários deste documento são identificação e desenvolvimento da metodologia, as melhores práticas para desenvolvimento de um projeto, políticas, normas, procedimentos, né? Fala da coordenação central de comunicação entre as pessoas que participam, né, do projeto, né? Fala sobre a questão de monitoramento dos projetos em andamento. Quer dizer, ele cita algumas etapas que, na verdade, são ditas e são abordadas nos capítulos seguintes. No capítulo 2, no 3, no 4 e no capítulo 5. Então, o 1, na verdade, é uma visão geral. Ele não fala, não explica nada assim de maneira específica, não. Ele dá uma visão geral do que é o projeto. Então, é bom que vocês entendam isso, tá? Para poder ter uma visão do que é importante, né, compreender. Depois de objetivos aí do primeiro capítulo, nós temos aí a definição do que é um projeto, né? Então nós temos aí que um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou um serviço ou até mesmo um resultado exclusivo. O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, de habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Então, é bom a gente entender que um projeto, ele é, na verdade, definido a partir do escopo. Então, o escopo, o que é o escopo? O escopo é a definição de tudo aquilo que vai fazer parte do projeto e dos objetivos dele. Ou seja, o que ele vai definir como referência para que aconteça no projeto, né? Um projeto, ele é, na verdade, um planejamento, né, que vai ter um início, meio e fim, e, de maneira geral, ele tem, sim, delineado, né, um prazo de início, meio e fim, mas esse prazo pode modificar de acordo com necessidades ao longo desse projeto, né? Então, para que o projeto aconteça, como foi dito aí, há necessidade de que conhecimento, habilidades, né, e ferramentas sejam utilizadas para que o projeto possa ser aplicado na prática, né? E nós temos a figura do gerente de projeto, que é a pessoa que vai dar o tom da coisa, como se fosse um maestro, né, que vai estar organizando aí as atividades que vão viabilizar o desenvolvimento do projeto. Então, o gerente de projetos ele tem uma figura muito importante. Ele vai definir e escalar as pessoas corretas para que, ao ser dividida a etapas, ao ser divididas fases desse projeto, cada fase tenha um responsável, uma pessoa que vai ser aquela que vai dar suporte, que vai dar feedback, né, e que vai gerenciar outras pessoas relacionadas àquela fase em específico, tá bom? É muito importante que vocês tenham essa visão inicial. Tem alguns termos aí, né, que, por exemplo, programa. O que é um programa? Segundo a definição, né, dentro de projetos, é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle. Ou seja, da mesma forma que nós temos programas de computadores que são compostos por módulos,
Um programa em projeto ele vai ser um grupo, né, de projetos relacionados. Na verdade, se você parar para pensar que um projeto ele é dividido em fases, é como se dentro do projeto nós tivéssemos pequenos projetos. Cada um desses pequenos projetos dá um resultado para o projeto maior, que é vamos colocar aí, nessa definição de conjunto de projetos, né, um programa, tá bom? Mas isso aqui é algo que não vai cair na prova, eu estou já adiantando isso para vocês, é apenas um detalhe para que vocês entendam, tá bom? E o pipeline citado aqui, ele é um conjunto de projetos, propostas solicitadas por colaboradores ou clientes da empresa que estão aguardando a definição do Comitê de Gerenciamento de Projetos sobre a data de início, responsável e equipe do projeto, também com os projetos que forem suspensos. Pipeline seria como se fosse um time, né? Um conjunto de propostas que foram solicitadas pela empresa e eles estão dentro de uma escala de aplicabilidade, tá bom? É só para efeito de conhecimento, pipeline também não vai ser abordado na prova, mas é uma questão de conhecimento do termo, tá bom? Muito bem. Finalizando aí o que é abordado no capítulo 1, nós temos aí, quando se vai elaborar um projeto, nós temos aí algumas fases, né? Por exemplo, a iniciação. O que seria a iniciação? Um estudo de viabilidade e autorização para início do projeto. Então a iniciação ela está dentro, ela faz parte do escopo, né? E na verdade nós vamos definir aí a viabilidade ou não do projeto. Então, por exemplo, vamos supor, não adianta uma empresa estipular que precisa fazer um projeto para implementar, por exemplo, uma mudança radical na empresa, sendo que o projeto vai custar R$1 milhão e a empresa não tem esse encaixe R$1 milhão. Então, na iniciação vai ser realizado um levantamento de custos, né? Para verificar se num levantamento inicial vai haver condições de colocar esse projeto em prática ou não, né? E no planejamento tem mais ou menos aqui uma noção dos passos necessários para a execução desse projeto, né? Aqui na definição do capítulo 1, nós temos que o planejamento é o refinamento dos objetivos da estratégia de implementação, assim como programação das atividades, prazos, né? Custos, riscos e formação da equipe. Então, a partir do momento que você inicia a fase, vê a viabilidade, de colocar em prática o projeto, você vai então planejar e imaginar quais etapas seriam necessárias para isso ser colocado em prática, né? E dentro desse planejamento você vai mais ou menos estipular aí custos, prazos, né, os riscos, e também estabelecer mais ou menos na sua empresa quem poderia ficar responsável com o quê, né? Geralmente existem pessoas que são pessoas-chave para poder, em cada setor, encabeçar, né, fases daquele projeto. Então é importante definir isso também, né? A execução, aqui cita que seria a coordenação das pessoas e recursos para a execução do plano de projeto. Então, na execução, o gerente de projeto vai ter que coordenar as pessoas, né? A coordenação ela é muito importante para que as coisas sejam feitas no prazo certo, da forma certa, né? De maneira correta, né? E tem a ver também com o controle, né? Que segundo está aqui descrito, é a medição do progresso do projeto, visando identificar desvios para programar ações corretivas. O controle, claro, diante daquilo que tinha sido planejado inicialmente, né? Lá na iniciação, lá no escopo, a gente tem aqui a avaliação do que tinha sido programado e o que está sendo ocorrido na prática. Então é uma maneira da gente avaliar como que, né, os objetivos, né, tudo tinha sido traçado anteriormente, está sendo colocado em prática. E o encerramento seria um documento fazendo o quê? Um fechamento, um reporte, né,
um relatório dizendo que após cada uma das fases do projeto, chegou-se em determinados resultados e com eles, então, se encerrou o projeto ou há necessidade de novas fases, novas implementações, né? Nesse contexto, nós temos aí os formulários, templates. Na verdade, todo projeto, seguindo as definições do PMBOK, todo projeto ele tem que ser desenvolvido em formulários para poder documentar de maneira adequada o projeto. Então, existem formulários, que são formulários padrões. Esses formulários, existe um padrão definido pelo PMBOK, mas que a empresa também pode criar o seu de maneira mais simples. Nós vamos ver isso depois na prática, nas próximas aulas, depois da aula da prova intermediária, eu vou entrar já na aplicação de um projeto prático. Nós vamos ver, né, vou mandar um formulário já pronto de uma empresa, onde vai ter a definição do projeto, vocês vão ver as etapas. Cada uma dessas partes que nós estamos citando aqui vai estar num grupo. Eu vou mandar uma tabela grande no Excel. Essa tabela vai ter abas. Em cada aba, cada uma das partes que nós vamos falar aqui vão estar descritas nessas abas, nesses formulários eletrônicos do Excel, ok? Tá bom? Muito bem, gente. Aí, para finalizar o capítulo 1, nós temos aí a descrição dos templates, que são esses formulários, né? Então, vou citar alguns. O documento de descrição do termo de abertura. O que é o termo de abertura? É um documento onde tem todas as definições lá iniciais, né? Autorização do projeto, todas as partes que vão participar dele, né? E aí nós temos depois o termo de notificação de conhecimento do projeto para a empresa. Então, não adianta a gente querer criar um projeto, sendo que o superior da empresa, a diretoria ou a presidência, não autorizou. Então, esse termo de notificação é onde o diretor ou quem é responsável pela empresa vai dizer, olha, estou ciente, o projeto foi criado e vai ser iniciado, né? E aí depois a gente tem um documento aí de registro das partes interessadas, né? São as partes que fazem parte do projeto, né? E que vão ser responsáveis por fases. Então aqui a gente pega os dados das pessoas, né? Os principais papéis, cargos, responsabilidades delas na empresa, né? Depois a gente tem o plano de projeto, né? Onde vai ter as fases e ele vai guiar. Quem lê esse plano de projeto vai entender que, por exemplo, nós estamos em abril, né? Que no mês de abril vão ser feitas determinadas tarefas. No mês de maio vão ser feitas outras. No mês de junho, determinadas outras tarefas. Então ele faz um escalonamento, um plano de como o projeto vai acontecer na prática, né? Nós temos também um documento que é chamado de gestão de risco. Esse documento, ele cria para a empresa maneiras de se precaver de possíveis problemas. Por exemplo, um projeto que visa, por exemplo, automatizar uma empresa para que ela tenha, por exemplo, um atendimento online, ela não tinha um software online. Então ela vai desenvolver um software online. Quais são os riscos para esse projeto? Né? Primeiro, os riscos inerentes aí do dia a dia, com base nas pessoas envolvidas no projeto, risco de alguém às vezes se desligar, risco às vezes de alguma coisa, algum investimento não ser feito na compra de servidores, na compra às vezes de um material, por exemplo, uma linguagem de programação, um banco de dados, né? E depois tem os riscos da aplicação do projeto. Por exemplo, um serviço online, quando você abre as portas da sua empresa para o mundo, na internet, esse software ele tem que funcionar full time, quer dizer, o tempo inteiro. Então, o software que está disponível na internet, ele tem que ter um suporte para que não caia o servidor. Se cair o servidor, tem que ter um espelhamento, né? Tem que haver um suporte para que não haja falha na hora, por exemplo, de um pagamento online, né? Quando for usar o cartão de crédito online,
que seja seguro, não tenha hackers. Então, são várias medidas de segurança que a gestão de risco, né, esse documento tem que pensar em possibilidades de acontecer problemas e a empresa tem que se precaver aí para evitar que esses riscos prejudiquem o projeto. E existe também um documento que chama solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança é um documento onde, por exemplo, ao longo do projeto, a partir do momento que tinham sido definidas tarefas, atividades, pode ser que no desenvolvimento do projeto perceba-se que alguma tarefa, alguma atividade não deveria ser feita. Então, nesse momento, essa solicitação ela entra em ação para que exatamente seja evitada, né, seja evitado que a mudança atrapalhe o desenvolvimento do projeto. Nós temos aí a ata de reunião. Toda vez que tiver uma reunião, um projeto bem delineado, ele tem que ter uma ata de reunião. Essa ata de reunião ela tem que exatamente descrever, né, o que foi discutido na reunião, quais foram os assuntos, e tem que ter a assinatura dos participantes para que depois, caso haja algum problema no desenvolvimento do projeto, alguém não venha falar assim, ah, não estava sabendo disso. Ah, não, ninguém me falou isso. Tem que ter lá documentado com a assinatura dos participantes para que todo mundo fique responsável e depois não diga que não sabia que houve mudança, né? Ou que houve negligência em algum ponto aí do desenvolvimento do projeto, né? E o termo de aceite é um termo final, né? Quando você vai entregar o projeto, por exemplo, nós que somos analistas, vamos ser analistas, vocês que vão ser analistas de sistemas, quando você desenvolver um projeto, um software, e você terminar ele, for entregar ao seu cliente, o termo de aceite, na verdade, é onde o cliente faz a verificação se o seu projeto cumpriu os objetivos definidos lá no escopo, e então, você apresentando o projeto, ele diz que tudo bem, cumpriu com o planejado, e ele aceita a entrega do projeto, ok? Muito bem. Finalizando aí a última parte do texto do capítulo 1, nós temos aí o escopo do gerenciamento de projetos é responsável por atender todos os objetivos descritos no tópico visão geral em relação aos projetos incluídos no portfólio de projetos e gerenciamento de projetos. Gente, o escopo do projeto, para finalizar, ele vai ser, na verdade, a definição do que o projeto vai ser, as partes que vão estar envolvidas, as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, e ele vai ser o resumo geral, né, do projeto. Então, o escopo mal definido, isso é muito importante, olha a dica do dia, um escopo mal definido torna-se muito oneroso no desenvolvimento do projeto. Porque, às vezes, quando você está no meio do projeto, quando você passou do meio dele, quando você percebe que o escopo inicial, que é a definição dos objetivos, do que o projeto tinha que atender, não foi bem delineado, você fazer a mudança disso no meio do projeto, com o projeto em andamento, custa caro, traz muitos transtornos, inviabiliza alguns passos já dados anteriormente. Então, o escopo, ele é uma etapa do desenvolvimento de projetos fundamental. Um escopo bem desenvolvido, ele delineia os objetivos do projeto, ele delineia as partes responsáveis, ele delineia mais ou menos os investimentos, delineia tudo aquilo que vai ser necessário para que o projeto ele seja aplicado na prática de maneira correta. Então, uma definição errada do escopo é uma grande chance de que o projeto não seja colocado de maneira correta em prática. Tá bom? Então eu encerro aqui o capítulo 1. Lembrando, o capítulo 1, ele em linhas gerais, fala em termos do projeto, né? Alguns termos importantes, é uma visão geral. E agora no capítulo 2 a gente vai entrar mais especificamente já no desenvolvimento do projeto,
né, nas partes do projeto, e então a gente vai deslanchar melhor, ok? Finalizando aí nossa primeira aula, o primeiro capítulo, espero que tenha esclarecido. Leiam o capítulo, assistam o vídeo, vocês vão estar bem preparados para a prova. Primeira fase concluída. Abraço, gente. Fiquem com Deus.